Mostre que o maior retângulo tendo o perímetro igual a ρ unidades é um quadrado. Olha só, pessoal, eu vou usar aqui a ideia do cálculo diferencial, aquela ideia que diz o seguinte: se a gente pegar uma função, derivar essa função e igualar essa função a zero, a gente encontra os pontos críticos dela. Preciso achar uma função qualquer que dependa dos lados, ou de um dos lados, melhor dizendo, do retângulo, e com isso eu consigo calcular qual é o valor máximo. E qual que é essa função? Essa função nada mais, nada menos é a área, né? A gente precisa saber qual é a área máxima, porque mostre que o maior retângulo tendo perímetro igual a ρ unidades é um quadrado. Então a área de um retângulo é simplesmente a multiplicação dos lados. Lembrando que um retângulo qualquer tem as dimensões x e y. Então nós vamos usar a função a para fazer essa continha. Mas veja, preciso de mais uma informação e ela é fornecida pelo enunciado. O perímetro é constante e igual a ρ. ρ é uma constante aqui. Qual é o perímetro do retângulo? É simplesmente 2x mais 2y igual a ρ. Por que 2x e 2y? Porque são 4 lados. 2 valendo x, 2 valendo y, né? Então a soma desses caras dá a constante ρ. Com isso eu consigo achar a área máxima, que vai ser a figura máxima, né? Vai representar a figura máxima. Veja, eu vou colocar o y em função de x usando a segunda equação. Então a gente vai ter 2y igual a ρ menos 2x. Passando o 2 dividindo, a gente vai ter y de x, ou seja, uma função de x, é igual a ρ sobre 2 menos x. A área vai ser uma função de x também. Porque no lugar de y, eu vou colocar o quê? A expressão ρ sobre 2 menos x. E aí eu consigo o quê? Eu consigo x ρ sobre 2 menos x ao quadrado. Então a área é uma função de x nesses termos. X vezes ρ sobre 2 menos x ao quadrado. Agora eu vou aplicar aquela ideia do cálculo. Eu preciso calcular a área máxima. Então eu vou derivar a área, a função da área, igualar a zero. Com isso eu consigo achar quem é o ponto x em que a área é máxima. Então olha só. A linha de x, quem que é? Vamos começar com a derivada. Derivada de ρ sobre 2 vezes x. Isso aqui é simplesmente ρ sobre 2. Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Eu vou igualar essa expressão a zero. É a regrinha para achar o ponto crítico. Então a gente vai ter simplesmente o quê? 2x com sinal negativo é igual a ρ sobre 2 também com sinal negativo. Bom, cancela os finais, o 2 passa dividido, então a gente vai ter simplesmente x é igual a ρ sobre 4. Então eu acabei de provar que o retângulo cuja área é máxima e tem perímetro igual a ρ, obrigatoriamente vai ter medida de x igual a ρ sobre 4. Então, já que o y é ρ sobre 2 menos x, se eu substituir aqui no lugar de x o ρ sobre 4, eu consigo achar o y correspondente, ou seja, o y da figura máxima. Então aqui eu vou colocar ρ sobre 4. Bom, eu posso fazer essa conta de vários jeitos, né? Vou multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui. Então a gente vai ter 2ρ menos ρ dividido por 4. Isso aqui é simplesmente ρ sobre 4. Então você acabou de provar que o y tem medida ρ sobre 4, que é a mesma medida do x. Ora, se você tem uma figura, um retângulo, que tem x igual a y nas medidas, significa que ele é um quadrado, não é bem um retângulo, né? Então você acabou de provar essa afirmação.